TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. No sábado não tem como você participar. É programa de saúde gravado. Mas na terça-feira, sim, você pode interagir conosco, né? Se você não quiser participar fazendo uma pergunta, basta mandar uma mensagem dizendo que está assistindo o programa. Isso é muito importante. Nesta terça-feira, que é toda especial, é a primeira terça-feira de 2022. Um feliz 2022 para todos os telespectadores que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde ao vivo aqui pela TV Candidez. Nessa terça-feira aqui choveu boa parte do dia, nós estamos no verão. E no verão é assim mesmo, né? Apresenta aí uma temperatura um pouco mais elevada, depois vem uma chuva, a temperatura baixa. E hoje Divinópolis viveu um dia um tanto quanto chuvoso, assim nós podemos dizer. E eu não vou perder mais tempo, vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer eu recebo o médico ginecologista Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus. Ele participa do programa de hoje. Hoje nosso tema vai ser sobre a questão do planejamento do pré-natal. Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus, boa noite, prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Bom, Samuel, é um prazer estar de volta aqui, né? Uma satisfação, uma honra, né? Estar aqui junto com você, né? Prestando esse serviço, né? Que eu acho de muita relevância, levar informação sobre saúde. Isso não só promove a saúde, mas promove bem-estar, promove qualidade de vida. É um trabalho bem legal, eu gosto muito de estar aqui. Ah, que bom, eu fico muito feliz. Você esteve aqui no final de 2020 e foi uma entrevista um tanto quanto emocionante para quem nos acompanhou naquela oportunidade, porque você recebeu ali depoimentos, digamos que surpresas, né? Da sua mulher, dos seus filhos, de alguns amigos, entre eles o Dr. Leonardo Moreira Pio, que hoje é o delegado lá da cidade de Itaúna. E depois disso, doutor Carlos, nós estávamos numa plena pandemia, não sei se você lembra, né? Sim. Com as pessoas mandando mensagem com muito medo, teve até mensagem de mulheres grávidas, eu devo ou não fazer meu pré-natal, devo ou não ir no médico, e você fez uma entrevista muito esclarecedora. O que mudou nesse quase um ano que você esteve aqui, 1 ano e 2 meses para agora? Evoluímos? Nós ainda estamos na pandemia, mas você sente que já houve uma melhora, principalmente no que diz respeito a procurar o médico em termos de uma consulta? Sim, ainda a pandemia está aí ainda, não vencemos ainda. Tem essa nova variante, né, o Omicron, que é muito contagiante. A diferença daquele momento para esse praticamente nós temos 100% da população com pelo menos uma dose de vacina. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, assim, por mais que a gente percebe que há um número grande de... o RT é alto, está aumentando, o número de transmissão, o número de contágios é grande, mas tem o número de mortes reduzindo e o número de internações assim, também reduzindo, ou estável ou reduzindo às vezes. Então, isso é devido a a vacinação, é o que faz diferença daquele momento para esse.
as pessoas estão recebendo essa segunda onda com imunidade, com anticorpos, para poder né, se protegerem, estão preparadas. Né? Se fosse numa guerra, por exemplo, nós já não estamos sendo pegos de surpresa, a gente está preparado para receber o inimigo. Muito bem, você falava sobre a questão do RT, né? Belo Horizonte, Isso. agora há pouco, nós ouvimos uma notícia na Rádio Itatiaia, e eu gosto muito de ouvir as notícias, CBN, Rádio Itatiaia, o RT hoje de Belo Horizonte, ele apresentava 1,18, se não me engano. Isso. Teve uma ligeira queda para 1,17. Mesmo assim, é um número ainda no sinal amarelo, de acordo com a autoridade de saúde da capital mineira. É um sinal que se deve tomar um tanto quanto de cuidado. Está correto? Assim, tem alguns detalhes, né? Porque o sinal vermelho, o sinal amarelo, ele é muito relacionado com o número de vagas, a ocupação de vagas de enfermaria e vagas de CTI. Então, assim, quando você reduz a disponibilidade de leitos, então você piora esse índice. Não quer dizer que uma onda vermelha o ano passado, isso significaria um número de casos muito maior do que esse mesmo onda vermelha de hoje. É verdade. Porque o número de leitos, na medida que a situação foi ficando mais tranquila, reduziu aqueles leitos específicos, né, e exclusivos só para a Covid, né, naturalmente, porque o número de casos foi diminuindo. Então, mas a situação ainda requer cuidado, né? Não devemos relaxar, não devemos baixar a guarda. A gente tem que manter o uso de máscaras, usar o gel, manter distanciamento. Nós dois estamos aqui sem máscaras, mas a gente está mantendo uma distância que nos permite ficar sem máscara. Então, é preciso ter esses cuidados, é preciso reforçar, não acabou ainda não. É verdade, muito boa essa sua explanação e essa sua visão, né? O estúdio aqui da TV Candidez, esse novo formato, ele foi montado justamente tentando dar um pouco mais de espaço. Olha só, o nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Mãe de primeira viagem ou não, ao descobrir a gravidez, a cabeça inundada de várias dúvidas. Doutor Carlos, por que é importante planejar uma gravidez? Não estou nem falando planejar o pré-natal, desde a gravidez mesmo, desde antes. Isso então, uma relevância muito, muito grande. Basta dizer que cada cálcio que vai formar o ossinho do neném, cada proteína que vai formar a fibra muscular daquela criança, sai da mãe, né? Como é que está a saúde da mãe? A saúde da mãe está boa para poder engravidar? Essa mãe, ela está fazendo atividade física, ela está sedentária? O jeito que ela está se alimentando é um jeito adequado para uma grávida? Né? Ela vai engravidar primeiro para depois adequar essa alimentação? Né? Faz uso de alguma medicação que não é adequada para gestação, é contraindicada? Fazer essas adaptações sempre, né, vai ser possível fazer alguma melhora, né, com trocas de medicações. O que essa mãe usa no cabelo, né? Tem coisas que não poderão ser usadas, né, então planejar, né, desde a questão de beleza, de cosméticos, né, até mesmo medicamentos, atividade física, né? Então, se preparar, né? Planejar, não é só parar de tomar pílula e pronto, aí engravidei. Aí vai a primeira vez no médico já grávida. Então, como é que está o aspecto nutricional? Ela está com cálcio bom, está com proteína boa, as vitaminas está tudo ok, né? O modo de vida está ok, se fuma, eu quero engravidar, então tem que parar de fumar, né? Você não vai engravidar primeiro e depois pensar nisso, tá entendendo? Então, assim, é um planejamento bem amplo,
né? Desde aspectos de medicamentos que faz uso, do que usa com relação à estética, alimentação, atividade física. A grávida sedentária, ela tem uma adaptação menos harmônica com a gravidez. Ela vai sentir mais, a musculatura dela tá fraca, então a gravidez vai forçar a musculatura do dorso principalmente. Então, uma musculatura sem condicionamento vai doer mais. Então, vai ser uma grávida que tem uma tendência de sentir mais a gravidez se ela é sedentária. No consultório médico, você recebe paciente dizendo o seguinte: doutor, estou casado há tanto tempo e eu quero planejar a minha gravidez. Ou a maioria das mulheres que procuram o consultório médico, e aí eu não me refiro apenas ao doutor Carlos Henrique Souza de Jesus, do modo geral, já procuram com a notícia que estão grávidas. A maioria sim. Infelizmente, 50% de todas as gravidezes, não só no Brasil, no mundo inteiro, 50% de todas as gravidezes, aproximadamente, são não planejadas, né? E infelizmente, né, metade dessas gravidezes não planejadas acaba evoluindo com abortamento, né? E isso chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde, que debruçou sobre esse assunto e, a partir daí, passa a propor métodos que tenham menos descontinuidade, como métodos de longa duração. Mas, assim, a gravidez não planejada, ela, no mundo inteiro, é metade. Mas, por exemplo, na América Latina, esse número chega a 60%. Né? Na Europa, um pouco menos. De modo geral, no mundo inteiro, 50%. Entendi. Doutor Carlos, aqui estou recebendo uma primeira pergunta. A telespectadora não quis se identificar, não tem problema, o importante é que você possa participar conosco. Nessa terça-feira, estamos iniciando 2022. O que eu devo mudar na minha alimentação durante a gravidez? A telespectadora não quis se identificar, tem que ser mudado alguma coisa na alimentação? Depende de como que ela está se alimentando. Às vezes ela já tem uma alimentação saudável, né? Come bastante fibra, né? Já se hidrata bem. Né? Assim, a grávida, ela precisa se alimentar bem saudável, com uma alimentação bem rica em fibra, porque o intestino da grávida, ele tende a ficar mais parado, né? Ela tem uma tendência de ter mais constipação. Principalmente, se isso já acontece antes da gravidez, com certeza vai piorar. Né? Então, assim, é preciso ingerir bastante fibra, ingerir líquido, né? Todas as grávidas têm muito medo de estrias, né? E a pele, manchas na pele, né? Então, assim, a melhor maneira de cuidar da pele não é passando coisas na pele, é através da alimentação. Né? Uma pele bem nutrida e bem hidratada, ela vai ter mais dificuldade de estriar. E você consegue isso alimentando-se, né? Se você tiver com a boca seca e desidratada, você não vai hidratar a pele passando cremes hidratantes, né? Você tem que tomar água. Verdade. Olha só, você pode continuar participando conosco. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o médico ginecologista Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus, hein? É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 4 de janeiro, nós estamos iniciando 2022 ao vivo. A gente está recebendo hoje com muito prazer o médico ginecologista Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus. Antes de voltarmos com ele, nós temos aqui a dica de saúde, hoje com a fisioterapeuta doutora Patrícia Antonini. Foi uma curta gravação e o Túlio coloca pra gente. E na dica de saúde de hoje, eu volto a conversar com a doutora Patrícia Antonini, ela que é fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia. Seja bem-vinda novamente ao programa Amostra Grátis da Saúde. Muito boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. E vamos falar mais um pouco de microfisioterapia. Então, é comum e pode-se fazer a microfisioterapia juntamente com outro tipo de terapia? Sim, ótima pergunta, Samuel. A microfisioterapia, ela é uma terapia complementar. Ela está ao lado de qualquer terapia, seja a psicologia, a psiquiatria, a própria fisioterapia na reabilitação física. Então, ela não, na clínica médica, então ela não tem essa restrição. Ela está ao lado. O que nós podemos dizer com relação a uma conversa com o paciente antes da sessão? Isso pode trazer benefícios para o tratamento? Sim, eu falo muito isso, Samuel. Quando a pessoa chega, esse primeiro contato com o terapeuta é muito importante. E qual é a primeira pergunta que eu faço? O que te trouxe aqui? É a principal queixa. Às vezes tem inúmeras queixas, mas o importante é que o que trouxe, o que o motivou a estar aqui. E você cria todo um rapport, uma comunicação com aquele, né, com aquela pessoa que veio procurar você para auxiliá-lo. Então é muito importante este primeiro contato. Tá, e portanto a nossa dica de saúde de hoje com a doutora Patrícia Antonini, ela que é fisioterapeuta especialista em microfisioterapia. Obrigado pela presença. Obrigada, Samuel. Muito obrigada. Passo para a fisioterapeuta a doutora Patrícia Antonini, falando um pouco sobre a questão da microfisioterapia. Antes de voltarmos com a entrevista com o médico Carlos Henrique, deixa eu dizer aqui que o site do Sistema MPA de Comunicação fez uma reportagem muito especial com a senhora Ana Lúcia Gomes, mais conhecida como Tia Ana, uma senhora de 72 anos e que participou da Corrida Internacional de São Silvestre. Este ano, a delegação, o Túlio vai colocar aí algumas fotos para a gente, a delegação tradicional aqui de Divinópolis, que sempre vai a São Silvestre, não foi. Então foram poucos corredores. Estive lá presente nesta 4ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que foi realmente uma celebração. Quem participa sabe do que é essa corrida, que é uma festa. E a tia Ana acabou também participando. Está aí ela tem 72 anos e cumpriu a sua 12ª Corrida Internacional de São Silvestre. No Jornal Candidez de hoje nós tivemos um destaque com ela e no site do Sistema MPA também nós temos esse destaque. Obrigado aí ao Túlio.
Dr. Carlos Henrique de Jesus está aqui com a gente hoje, ele é médico ginecologista. Dr. Carlos, eu falava aqui no intervalo de uma pergunta. A paciente aqui, ela disse que faz tratamento de varizes, ficou grávida e ela quer saber a sua opinião como médico experiente. Como é que deve ser esse tratamento de varizes, como ela está gestante? A gravidez, ela vai assim, dificultar esse tratamento porque há uma sobrecarga durante a gravidez sobre as veias, né? Primeiro pelo volume, o volume de sangue circulante, é uma retenção líquida muito grande durante a gestação. Então existem fatores hormonais que dilatam as veias, né? A progesterona, ela tem um efeito de dilatação da musculatura lisa, né? De relaxamento da musculatura lisa, que é o tipo de tecido das veias, junto com uma retenção de líquido bem extensa, né? Aumenta metade do volume circulante do sangue, né? O sangue aumenta 50%, né, na verdade. Então, além de alterações hormonais, que estão desde o início da gravidez, né? Quando vai chegando no terceiro trimestre, 25, 26, 27, 28, o peso da gravidez, o peso do neném em cima da pelve, aí vai ter um outro fator, que é o fator mecânico, porque o sangue que está nas pernas, para circular no corpo, ele precisa passar por veias que estão sendo comprimidas pela cabecinha, né, do neném ali, né, ou pelo bumbum, se tiver pélvico, né, mas na maioria das vezes, pela cabecinha ali, o peso dele na pelve está em cima dessas veias, dificultando essa circulação. Então, mas existem medicamentos seguros para serem usados durante a gestação, né, que o seu médico poderá lançar mão, e o uso de meias, né? A principal ferramenta durante a gravidez vai ser o uso de meias, né? Aquelas meias elásticas que comprimem, né? E tem que usar, principalmente algumas gestantes que atuam em algumas áreas que ficam muito sentadas, tipo as bancárias ou que trabalham em setor administrativo de empresa, fica muito tempo sentadas, essas têm que obrigatoriamente usar essa meia, porque senão as pernas vão doer muito, vão inchar e sofre bastante. A Cleusa está perguntando aqui, olha só que pergunta interessante, ela diz que está na segunda gravidez, ela sempre teve enxaqueca e ela não teve uma experiência muito boa porque ela deixou de tomar medicamentos e teve muita dor de cabeça. Ela pergunta, ela quer saber a sua opinião sobre essa questão da dor de cabeça e que tipo de medicamento uma paciente pode tomar grávida. Obrigado, Cleusa, pela sua mensagem. Não sei se eu consegui aqui traduzir corretamente. Vamos ver como é que o médico Carlos Henrique Souza de Jesus vai te responder. Existem medicamentos que são seguros para usar, né, que combatem enxaqueca durante a gravidez, né, e analgésicos comuns também, que são seguros, né. A maioria, inclusive dipirona, né? Há um tabu de que dipirona, grávida não pode usar dipirona, que tem que ser só o paracetamol. A dipirona, ela tem a mesma categoria de risco do que o paracetamol, né? Usar a dipirona é seguro durante a gravidez. Então, a grávida que tem ali, às vezes até a dor de cabeça comum, né? Sem ser tirando da migrânia, né? Ou da enxaqueca, que é uma dor de cabeça específica, que tem medicamentos específicos, inclusive tem medicamentos específicos que podem ser usados durante a gravidez, né? Mesmo para os quadros de enxaqueca. E a dor de cabeça comum, que é muito frequente durante a gestação, pode lançar mão de medicamentos mais eficazes, né? Como a dipirona, e que, assim, há um tabu, né, de que não pode usar dipirona e tal, e aí sofre, né, desnecessariamente. Olha só, tem aqui uma pergunta agora da Maria Aparecida, ela está dizendo o seguinte, que ainda não está grávida, que pretende, evidentemente, ter filhos, e ela pergunta sobre essa questão entre o parto normal, né, e a cesariana. Ela diz que não tem vontade de ter parto normal, que se ela pode discutir isso com o médico no futuro dela. Olha,
O parto normal, ele tem muitas vantagens com relação à cesariana, né? Tem que deixar claro que a cesariana é uma intervenção cirúrgica para tirar o neném, né? É uma cirurgia. O parto normal, ele passa por um canal, né, que já existe. Não foi inventado um caminho para esse neném passar. Bom, a não ser que haja algum fator que vai aumentar o risco do parto normal, né? Alguma situação que vai aumentar o risco do parto normal, colocando a cesariana nesses casos específicos como primeira opção, a indicação seria o parto normal. Agora, sim, a gente vive numa sociedade em que, culturalmente, as mulheres não aprenderam a valorizar o parto normal desde a vida inteira, né? Ela cresce de criança, adolescente e fica adulta só ouvindo coisas negativas com relação ao parto normal. Então, na hora que ela engravida, ela não vai mudar isso. Ela só tem pensamentos negativos com relação ao parto normal. É uma questão cultural, né? Se você pegar uma europeia, né, uma gestante de um outro país que passou por uma experiência de parto normal, mesmo que esse parto normal tenha sido difícil, ela vai dizer assim, olha, nossa, ainda bem que não precisou de fazer uma cesariana. A brasileira que passar pela mesma experiência, ela vai falar, crê em Deus Pai, nunca mais. Então, assim, não existe uma valorização do parto normal. Então, é difícil você chegar para uma pessoa para uma gestante que tem medo, que tem pavor e que não está preparada, não está receptiva ao parto normal, mesmo que as coisas deem tudo bem, ela não vai ser uma experiência positiva para ela. Então, há uma tendência do médico de tentar, né, assim, orientar, né, sobre os benefícios de um e de outro e deixar que ela escolha. Lembrando que as pacientes do SUS, existem regras do SUS que limitam do médico fazer uma cesariana porque a paciente, né, deseja fazer, ele precisa justificar, né? Agora, para as pacientes que são particulares ou de convênio, né, se é particular, ela vai escolher, né? Se é o convênio, até hoje o convênio ele não pergunta para o médico por que ele está fazendo a cesariana. Então, por isso que há essa liberdade ainda de estar atendendo quando ela quer fazer cesariana, mesmo que ela tenha condições boas para fazer parto normal, acaba, né, o médico atendendo. Muito bem, a Rosana Viegas está participando aqui do programa, mora do bairro Danilo Passos. Ô, Rosana, muito obrigado aí pela sua mensagem. Ela pergunta que até quantos quilos uma grávida pode ganhar durante a gravidez? Isso depende, assim, de quanto você está pesando agora, né? Você está no seu peso ideal, né? Se você estiver no seu peso ideal, assim, a gente recomenda não distanciar muito de 10 quilos, né? 10, 11, né? Por quê? Né? Por que não é 15, 20? Por que esse número mágico de 10, né? Aproximadamente 10? Porque isso é o que você vai perder ao ganhar o neném. Né? Na maternidade, você vai deixar, né, vai perder ali, né, aproximadamente uns 6,5 kg, né, que é o peso do neném, líquido amniótico, placenta e tal. E nas próximas 2 semanas, você vai desinchar, perdendo ali mais uns 3,5 a 4, somando então no total 10 quilos. Então, assim, independente do tanto que você ganhou, você perde isso. Né? Se você ganhar 20 quilos, você vai perder 10. Né, com o parto. As custas da gravidez são mais ou menos 10 quilos. Se você tiver tendência de perder, você recupera depois, mas tem paciente que tem uma tendência mais de ganhar e tudo, que depois não perde mais nunca, esse que ficou. Né? Se você está acima do peso, né, engravidou, estou com uns quilinhos a mais, e agora e tal, aí não precisa desesperar, porque essa regra vale também para quem ganha menos do que 10 quilos. Né?
Se você ganhou, tipo, assim, se você já está acima do peso, dependendo da quantidade, às vezes é recomendado que você ganhe menos. Tipo assim, você pode ganhar 6 quilos na gravidez toda e ter uma gravidez saudável, porque a energia que o neném precisa vai ser mobilizada da gordura que você já tem. Então, aí se você ganhou 10 quilos durante a gravidez, você vai perder os mesmos 10. Ou seja, você ficou com menos 4 com relação a antes de engravidar. Então, o peso ideal, né, ele para ganhar durante a gravidez depende de onde você está partindo, né, com quantos quilos você está ali no momento da gravidez. Interessante essa sua participação agora, essa sua resposta, né? Porque muita gente acha que a mulher vai ganhar aí. Eu já ouvi casos, você também como médico já deve ter ouvido, ganhou 16, 18 quilos. Nem tudo será perdido, então, de primeira hora, né? Não. Então, essa observação com relação ao ganho de peso durante a gravidez é importantíssimo. Sim. Não é porque está grávida que está tudo liberado e que pode engordar, não. Esse controle deve ser observado. Não. E se ela está acima do peso, se ela tem um acompanhamento com um nutricionista, ela vai se alimentar daquilo que o neném precisa, né? E geralmente cálcio, proteínas, vitaminas, geralmente estão presentes em alimentos pouco calóricos. Então, assim, eu já tive grávida que teve acompanhamento, né, com um nutricionista e tal, e que passou pela gravidez toda e não ganhou nenhum quilo, mas ela estava bem acima do peso. E o neném saudável, nasceu com peso normal e saudável, porque ela ingeriu coisas que o neném precisava e que eram alimentos que não iam fazê-la ganhar peso, né? E de forma que no final da gravidez ela ficou com menos 10 quilos. Muito bem, Rossano, espero que a sua pergunta tenha sido respondida com sucesso. Olha aqui, é o nosso segundo e breve intervalo, hein? Você pode continuar participando, mandando a sua pergunta. A gente está recebendo hoje com muito prazer o médico ginecologista Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus, ele que é cooperado Unimed Divinópolis e é parceiro aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito
Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, agradecendo mais uma vez aí ao Túlio, a todo o pessoal da UPEC, o nosso amigo Jackson, agora há pouco aí rodou a grade dos apoiadores aqui da TV Candidez do programa Mostra Grátis da Saúde. E de volta conosco em 2022 aí, a construtora FK e a O2 Hiperbárica. Nosso agradecimento a toda a equipe e que participa conosco. Antes de voltarmos com o Dr. Carlos Henrique, nós temos uma curta dica de saúde da parte oftalmológica com relação às crianças. Uma dica importantíssima com uma médica que também é cooperada da Unimed Divinópolis, doutora Maria Carolina de Miranda Mello. E o Túlio coloca para a gente. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são as doenças mais comuns que podem ocorrer em recém-nascidos. Na verdade, no recém-nascidos são muito raras. Felizmente, são muito raras. Mas doenças como catarata congênita, glaucoma congênito, quando diagnosticados, precisam ser tratados com muita urgência. Então, é por isso essa primeira avaliação. Apesar de serem raras, precisam de tratamento rápido. Eu gostaria que você falasse para a gente sempre ouve falar muito na questão do teste do pezinho, que ficou muito em voga, muito marcado na última década. E agora se comenta também sobre a questão do teste do olhinho. O que é o teste do olhinho e qual que é a importância dele? O teste do olhinho é o primeiro exame do bebê. Ele pode ser feito até no berçário, no hospital pelo pediatra. Quando isso não é possível no hospital, a mãe tem alta, o bebê não consegue ser feito esse exame, o pediatra ele encaminha para avaliação pelo oftalmologista, porque é o primeiro exame do bebê. Pais que carregam doenças dos olhos, que tipo de atenção devem ter com a chegada dos filhos? Ele deve se preocupar com relação a isso? Na verdade, nesses exames de rotina, a gente sempre avalia o quadro todo da saúde ocular desde a criança. Então, assim, os pais que têm alguma doença, claro, a gente vai ficar mais atento a isso, porque algumas doenças são genéticas. Mas no exame de rotina, a gente consegue diagnosticar essas doenças. Então, é importante essa avaliação de rotina. Mesmo aquela criança que não percebe dificuldade, que não reclama, que o pai não observa nenhuma dificuldade. Nós falamos agora sobre a questão das doenças em recém-nascidos, a gente ouve também falar na questão da catarata congênita em crianças com menos de 1 ano de idade. Isso pode ocorrer e qual que é o tipo de tratamento? Pode ocorrer. O tratamento é cirúrgico, um tratamento precoce. Isso no teste do olhinho a gente consegue diagnosticar também. Ok. Bom, tem um outro assunto agora que também é muito presente, ele é atual, que é a questão dos estudantes. Com a pandemia, muitos tiveram e estão tendo. Muito bem, obrigado aí ao nosso Túlio nessa dica de saúde importantíssima com a doutora Maria Carolina de Miranda Mello. De volta com o meu convidado de hoje, estou recebendo hoje com muito prazer, doutor Carlos Henrique Souza de Jesus. Um abraço para toda a equipe da Unimed Divinópolis. Doutor Carlos Henrique também é cooperado Unimed Divinópolis. Doutor Carlos Henrique, tem uma pergunta aqui um tanto quanto emblemática. Olá, Samuel, boa noite. Não quero me identificar. É comum, nos primeiros meses, haver sangramento na gravidez? Obrigado pela sua pergunta. Vamos ver como é que o doutor Carlos Henrique, com a sua experiência, como é que ele te responde. É muito comum, muito comum. Embora nem todo sangramento vai significar que um desfecho desfavorável para a gestação. Dessas gestantes, nos primeiros 3 meses que apresentam sangramento, uma boa parte, aproximadamente uns 20%, que é muita coisa, aproximadamente, pode evoluir com o abortamento. Mas a maioria, aproximadamente uns 80%, vão seguir a gravidez em frente normal. Então, assim, o sangramento não é uma coisa bem-vinda na gravidez, mas ela pode estar acontecendo, na maioria das vezes não vai significar um desfecho desfavorável para a gestação. Ok, olá Samuel, boa noite, também não quero me identificar, mas eu gostaria que o doutor Carlos Henrique comentasse sobre a questão dos inchaços, principalmente pés e pernas. Por que algumas mulheres apresentam esse inchaço e outras não? Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos ver como é que o doutor Carlos Henrique vai te responder. É durante a gestação? Isso. Sim, na gestação, tá. Olha, assim, aquela pergunta anterior, sobre a questão das varizes, já também serve para essa resposta aí. Porque há uma retenção de líquido bastante expressiva durante a gestação,
E por uma questão de gravidade, né, esse líquido, ele vai durante o dia, né, ficar mais localizada nos membros inferiores, né, nas pernas, no pé. Né, aquela grávida que vai ficar com o pé redondinho, parecendo um pãozinho de sal. O uso da meia é um recurso que ajuda nisso, né, melhora a circulação, diminui esse inchaço ali nas pernas, né. O inchaço é considerado uma alteração normal da gravidez, fisiológica, né. Se estiver inchando assim, exageradamente, é bom conferir se a pressão está normal, que pode estar acontecendo junto com esse inchaço um aumento da pressão. Mas lembrando que mesmo grávidas com a pressão normal e tudo normal podem inchar bastante. Engraçado que nessa última meia hora do programa, né, nós já estamos aí 9h40, faltando 20 minutos para as 10, começam a pintar muitas e muitas perguntas. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui responder aqui todos principalmente as telespectadoras. Olha só essa pergunta, achei interessante aqui, a pessoa também não quis se identificar, não tem problema. Eu nem entro aqui no perfil para ver o nome da pessoa, porque se a pessoa não quis se identificar, é uma pergunta muito dela, né? E é uma resposta do médico que pode contribuir também para outras pessoas que estão assistindo o programa. Ela pergunta se tem que ter um espaço certo entre a primeira e a segunda gestação, se seria de 2 anos, de 3 anos, ou não tem nenhum tipo de orientação. No passado, ela comenta, os pais engravidavam quase que logo em seguida. Qual que é a opinião do médico? Obrigado pela sua pergunta, achei interessante. É bastante interessante. Logo no começo, que a gente conversou sobre planejamento da gravidez, né? Eu acho que tem uma questão, né, relacionada com isso, mas que é uma discussão anterior até, que seria o planejamento familiar, né? Então, você tem que chegar com o seu companheiro e dizer assim, olha, nós vamos querer um filho, 2, né? Quantos anos que ela tem, né? Então, assim, se ela, por exemplo, se ela tem 34 anos, ou às vezes mais, e se ela pretende ter 2 filhos, então ela tem que providenciar já logo, né, esse primeiro, e não vai poder dar um intervalo grande de um para o outro, né? Havia assim, no passado, né, era preconizado um intervalo de 2 anos entre um filho e outro. Mas assim, é mais por uma questão de regeneração, porque uma gravidez, ela expolia a mãe, né? Imagina que cada ossinho do neném, o cálcio saiu todo da mãe, a proteína, então ela precisa de um tempo para refazer. Mas hoje, por exemplo, como é que você chega para uma mãe que acabou de ter um filho e está com 37 anos e ela quer 2? Como é que você vai falar para ela ficar 2 anos esperando? Não dá, né? Então, ela tem que terminar uma gravidez, recompor, fazer uma avaliação nutricional, principalmente, e ver se está tudo bem, e esse intervalo dela vai ter que ser mais curto, né? Então, assim, esse tempo entre uma gravidez e outra, ela... Não é padrão, né? É isso, não tem um padrão. Tem que ver, assim, tem que planejar, né? Se tem tempo sobrando, né? Então, mesmo com o tempo sobrando, eu queria ter 2 filhos rapidinho para criar junto, queria dar um intervalo curto. Isso é uma questão de planejamento, né? E quando você faz esse planejamento, que você tem um tempo de sobra, aí você tem um planejamento mais folgado, né? Você tem mais flexibilidade. Agora, se o tempo está apertado, e a fertilidade, ela é muito cruel com as mulheres. As mulheres jovens já estão perdendo a fertilidade. Então, assim, quando passa dos 35, vai chegando perto dos 40, a chance de engravidar diminui, assim, drasticamente. Olha só, a pessoa não quis se identificar. Ela diz o seguinte, esse mês vou transferir meus embriões por fertilização in vitro. Uma gravidez gemelar, ela pode ser considerada de risco? Obrigado para você pela mensagem. Você pode ajudar essa telespectadora, doutor Carlos Henrique? Sim, uma gravidez gemelar, ela tem um risco
acrescido com relação a uma gravidez única, né? Risco de prematuridade, né? Então, assim, requer cuidados. Tem que ter uma atenção redobrada, é um pré-natal diferente, né? É sim uma gravidez de risco, mas não quer dizer que engravidou de gema, está tudo acabado e agora e tal, né? Requer maiores cuidados. Legal, olha só, nós vamos para o nosso último e breve intervalo, nós vamos voltar já no último bloco para fazer o fechamento do programa desta terça-feira. Daqui a pouco a gente volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, nós estamos iniciando 2022, hein? Nessa terça-feira, que foi uma terça-feira um tanto quanto chuvosa em Divinópolis. Nós vamos agora para nossos últimos minutos com o Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus. As pessoas não querem se identificar hoje, não tem problema. No fluxo menstrual é normal sair sangue parecido coagulado? Obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o médico te responde. A menstruação normal, ela não coagula, né? E tem algumas situações de anormalidade por alterações hormonais que o sangue, ele aparece, vem uma menstruação diferente, anormal, né? E tem alterações também morfológicas do útero, da formação do útero, tipo um mioma, que é a principal, né, causa de sangramento anormal, quando é por alteração do útero, é o mioma, né? E das alterações hormonais, a principal é quando o mês em que a mulher não ovula. Então, e como é que identifica esse sangramento anormal? Existe uma regrinha bem simples, que dá para você identificar se o seu sangramento está normal ou anormal. Primeira coisa é essa, o sangue, a menstruação que forma coágulos, ela não é normal. Segundo, com relação à quantidade, né? Essa quantidade, ela é normal ou não é normal, né?
Com relação à quantidade, uma regra simples é só observar como é que está acontecendo essa troca de absorvente e qual tipo de absorvente. Por exemplo, absorvente noturno, se você está precisando de usar ele de dia e trocando várias vezes, então uma quantidade também é normal. Geralmente, uma menstruação que forma coágulo, também geralmente vem uma alteração com relação à quantidade, né? O absorvente noturno foi feito para durar a noite toda sem que a mulher suje os lençóis e sem precisar ficar levantando para trocar. Então, se ela está precisando de usar o noturno, o absorvente noturno durante o dia, significa que está além do normal. Ou se ela usa o noturno à noite e ainda assim suja lençóis. Então, são assim, coisas assim, observações bem objetivas e que podem orientar com relação a isso. Doutor Carlos, por que é importante a mulher tomar cuidado e estar muito atenta com relação à parte cardíaca? Né? Muito se fala da questão da mamografia, mas você sempre levanta uma bandeira que os exames e a saúde da mulher ela deve ser completo, da questão da parte da gestação, mas também da parte do coração, digamos assim. Isso. Assim, na verdade, a gente tem que prestar atenção, os serviços públicos e a própria mulher, né, cuidar da sua saúde, né? Seriam, assim, cuidados com a saúde da mulher adulta, que são mais, extrapolam esse campo da ginecologia, né? Se você for fazer uma análise estatística, né, hoje você pode ter acesso a esses dados aí com o celular, né? É só pesquisar ali a mortalidade, né, da mulher adulta, da mulher depois dos 50, 40, depois dos 50 anos, qual que é a maior causa, né? São alterações cardiovasculares, entendeu? Para cada 80 mulheres aproximadamente, dentro da estatística brasileira, que morre de câncer de mama, você vai ver 800 que vão estar infartando, né? Dali entre os 50 e pouco e 60 e poucos anos. Se você jogar essa estatística para cima de 70, 80, vai aumentar mais ainda a prevalência de doenças cardiovasculares. Então, assim, o derrame e o infarto, né, mata mais do que 10 vezes mais câncer de mama. Então, não adianta ter uma mamografia linda, maravilhosa, capa de revista, se está acima do peso, se está sedentária, né, se fuma. Então, que são fatores, são situações que vão aumentar o risco de ter infarto e de ter um derrame. Legal. O Túlio está me avisando aqui que o nosso tempo já está se esgotando. Eu queria que você fizesse um fechamento aqui agora para o programa Amostra Grátis da Saúde. Como é que você resume esse nosso assunto de hoje? O que você, como médico, gostaria de deixar mais marcado para a telespectadora que nos acompanha? Antes disso, a Cleide está perguntando aqui o seu contato. O Dr. Carlos Henrique de Souza Jesus é médico cooperado do Unimed Divinópolis. É o 3221-0077. Um abraço para a Letícia, não é isso? Isso, que é a sua secretária. Um grande abraço, viu, Letícia? Isso. Como é que você resume essa nossa entrevista? O que de mais importante você gostaria de deixar marcado aqui para o telespectador que nos acompanha ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez? A mulher, né, desde a jovem, né, a adolescente que precisa se cuidar, né, lá com seus 18, 19, 20, né, é preciso ter um amor próprio muito grande, né? A gente vê meninas que praticam relação sexual desprotegida porque ela se vê menos valorizada do que, às vezes, alguém, uma aventura ou um parceiro de momento. Então, ela acaba cede e, às vezes, a gente vê complicações muito graves com essa situação. Então, a mulher ela precisa se valorizar, ela precisa ter um amor próprio muito grande e em todas as fases. Nas fases mais para frente, ela precisa se cuidar, fazer atividade física, cuidar da alimentação, né? E é isso, né? Então, o cuidar de si
vem de um amor próprio, né? E a mulher precisa disso. Não só do aspecto da beleza, mas também da saúde. Dr. Carlos Henrique, muito obrigado pela sua presença. Quem sabe ainda no final de 2022 a gente vai contar com a preciosa aqui participação do Dr. Carlos Henrique Souza Jesus, que sempre agrega com informações importantes desse tema aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, na Candidez, né, com você, Samuel, que é uma prestação de serviço, como você disse na abertura do programa, que é muito bacana, que leva, né, assim, agrega, né? Muito bom. Muito obrigado, mais uma vez. Olha só, eu lembro a todos que a reprise você pode conferir essa entrevista com o Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus no sábado, a partir de 13h, dentro da nossa reprise, no nosso canal no YouTube. Breve ela vai estar disponível. Obrigado, boa noite, Dr. Carlos. Para você que nos acompanhou também, uma boa noite. Até a próxima terça, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.